A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vou trazer agora aqui a segunda parte do vídeo, né? Do meu testemunho de vida, de como eu aceitei a Cristo, de como eu me converti, e as experiências que eu vivi, né? Depois da minha conversão, né? A experiência mais marcante que eu vivi após a minha conversão, né? Quando eu digo conversão, é quando eu aceitei Cristo publicamente, né? E dentro de mim, eu sempre tinha esse pensamento, né? No dia que eu aceitar Jesus publicamente, eu tenho que tirar todos esses pensamentos, pedir perdão a Deus por tudo que eu fiz, né? Né? De que eu xingava Deus, de que eu falava coisas horríveis a respeito de Deus. Eu tenho que me consertar, né? Antes de eu me converter. Então, toda vez que minha avó falava assim, vai lá na frente, ó, lá estão chamando, vai lá, né? Lá na igreja, né? Eu era adolescente. E eu falava assim, não, vó, ainda não, ainda não. Eu tinha algo dentro de mim que não deixava eu ir, né? Tipo assim, Deus não vai te perdoar por todas as coisas que você falou dele, né? Ele não vai te perdoar. Então, nem adianta ir lá na frente, você tá perdendo tempo. Tinha eu tenho essa lembrança, né? De que eu pensava isso, né? De que Deus não ia me perdoar. Mas aí eu oscilava, né? Ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu também pensava, não, mas Cristo deu a vida por mim, então eu já tô perdoada, né? Mesmo que eu não vá lá na frente, eu já tô perdoada. Mas teve um dia que eu mesma me confrontei, né? E falei assim, não, eu tenho que ir na frente. Como é que eu tô convertida, mas eu não quero aceitar Jesus publicamente? Como é isso? Não pode ser. Porque na minha mente, meus irmãos, eu tinha aquela ideia errada de que se eu aceitasse Jesus publicamente, eu ia ter que me moldar, né? Aquelas pessoas da igreja, né? E a maioria eram pessoas idosas, então eu tinha esse pensamento, né, na minha adolescência, de que se eu fosse aceitar Jesus, eu ia ter que usar aquelas roupas compridas, né? Não ia poder usar um brinco, um batom, essas coisas, né? De adolescente, né? Que eu pensava que eu ia ter que me moldar ao que aquelas pessoas agora se vestiam, né? Então, um belo dia minha avó falou assim, vamos para a igreja. Aí eu fui com ela. E aí terminou, né, o culto normal, e a minha avó foi para casa e ficou só os jovens na igreja, né? Só os jovens. E aí tava tendo um culto para os jovens, né? Tinha a pastora lá, né, dos jovens e tal. E aí a gente foi lá pro fundo da igreja, né, que tinha outra parte, aí teve um lanche pros jovens e a gente ficou. E aí o pastor, ele fez novamente, ele chamou novamente quem queria aceitar Jesus, e tinha muitos adolescentes, muitos jovens. E ali, dentro de mim, é agora eu vou. Mas também fiquei naquela luta mental. Não, vou deixar para outro dia, não estou preparada, não, é muita mudança que eu vou ter que fazer. Porque os jovens da minha igreja, meus irmãos, eram bem, né, assim, se vestiam, né, roupas longas, né, as meninas, né, tudo ali, tudo, né, aparentemente certinha, então, né, não namoravam. Então eu tinha que fazer escolhas na vida, né, eu tive que fazer uma escolha na minha vida, é uma escolha, andar com Cristo é uma escolha, meu irmão, né. E aí eu falei assim, bom, é hoje, aí eu fui. E aí, quando eu fui, que eu aceitei Cristo, dentro de mim, pulou, pulou, o espírito ficou em alegria tremenda, tremenda. Eu saí de lá da igreja, resumindo, né, que teve a diversão com os jovens, eu saí, assim, repleta de alegria, né, e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu não estava com sono, né? Porque esse evento, né, de aceitar Cristo publicamente, para mim foi um evento muito grande para mim, né? Eu que outrora não queria, né, aceitar Cristo publicamente, porque eu tinha as minhas limitações, né? A minha mente criou aquelas limitações, né, de que estar com Cristo é só para gente idoso e para pessoas que não querem viver a vida de forma alegre, né? Porque não vai poder ouvir um som, não vai poder ouvir uma música, né? Do mundo, né? Como diz. Então, para mim foi assim, foi uma mudança de vida, né? Então, quando eu cheguei em casa, que eu fui deitar, eu tomei banho e fui deitar.
E eu não tava com sono, eu fiquei ali pensando na minha escolha, né? Que eu tinha uma responsabilidade, né? Que não ia ser fácil, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu também iria, né, tentar, né? Eu tinha que pelo menos tentar, né? Dentro de mim, pelo menos eu vou tentar andar com Cristo, né? E foi. E aí eu fui deitar. Quando eu fui deitar, aquela noite, eu me lembro muito bem, meus irmãos. Eu vi, não com os olhos humanos, mas porque eu tava com o olho fechado, eu vi que tinha algo em cima de mim, né? Algo em cima de mim, e era espiritual aquilo, né? Ele rosnava, não era de um cachorro, de um urso, era uma coisa assim, sabe? De outro mundo. Era algo assim que trazia muito medo, rosnava em cima de mim. E naquele dia, eu nunca tinha ouvido assim, né, falar que quando você repreende em nome de Jesus, né, o poder está, né, em Jesus, não em você. Então, quando eu falei assim, eu te repreendo, saia daí de cima de mim e vai embora. Não foi. Não foi. E aí, eu fiquei assim, ué, mas eu já aceitei Cristo? O que quer agora, né? E aí eu repreendo em nome de Jesus. Falei assim. Mas sem pensar, falei só por falar, né? A primeira vez falei, eu te repreendo, sai de cima de mim. E a segunda vez eu repreendo em nome de Jesus, mas foi algo bem sem pensar, né? Usei o nome de Jesus. Aí não saiu, balançou. Balançou, eu senti que ele balançou, mas continuou rosnando em cima de mim, né? Aquela coisa, aquela criatura, não sei, né? E eu só posso presumir que era quem, né, meus irmãos, né? O demônio, né? Estava ali. E aí, quando eu vi que ele não ia sair, veio um pensamento dentro de mim. O poder está no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. E eu falei, aí eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque eu já tinha pensado que o poder está no nome de Jesus. E aí, meus irmãos, foi tremendo, essa experiência foi tremenda, né? Essa criatura, ela foi puxada numa velocidade da luz tão grande que eu só senti que saiu assim, né? De cima de mim. Foi puxado, né? Sabe aquela imagem da velocidade da luz que a gente vê em alguns lugares? Né? Como se fosse uma coisa assim bem rápida. Então foi isso que eu senti. Eu senti que saiu de cima de mim, como numa velocidade da luz. E aí eu nunca dormia com luz apagada, eu tava com a luz acesa, né? Quando saiu de cima de mim, eu levantei da cama e eu não consegui dormir mais porque eu fiquei assustada. Eu falei assim, o demônio me visitou. E Jesus expulsou o demônio. Então ali eu tive a certeza, né? Porque assim, eu posso dizer certeza porque fui eu que vivi, né? Eu não posso, você que tá aí me ouvindo, você vai dizer, bom, isso é o que ela diz. Bom, então você vai precisar viver suas experiências, né? Porque a certeza que eu sinto e que eu sei é que o mundo espiritual existe, né? E naquele dia eu tive a certeza de que tudo que eu tinha vivido, né, e de que todas aquelas emoções que eu tinha sentido lá atrás era a confirmação da existência de Deus, né? O dia quando meu pai falou de Deus para mim, o primeiro dia quando minha avó falou a história de Jesus e as parábolas de Jesus para mim, então ali foi, sabe, veio na minha mente tudo aquilo. Eu fiquei sentada na cama, perplexa do que tinha acontecido, assustada e ao mesmo tempo, assim, deslumbrada do poder de Deus, né? Porque aquilo veio, acredito eu, ia me fazer alguma coisa, né? Mas Jesus, tem o Espírito Santo, o tempo todo estava ali comigo, né? E quando eu pensei, né? Assim que eu pensei, o poder está no nome de Jesus, não em mim, que estou falando, foi aí quando eu usei a terceira vez usei, né? A frase, né? Eu te repreendo em nome de Jesus. E foi quando ele saiu. Então ali eu tive a confirmação de que o poder está no nome de Jesus, né? O poder está em Jesus e não em nós. Então essa é
Essa é a segunda parte, né, do meu testemunho, da minha conversão. E que depois desse evento, eu tive a plena certeza de que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tive ali a plena certeza de que eu não era mais a mesma pessoa. Esse evento que me aconteceu depois do culto, que eu aceitei Cristo publicamente, e essa criatura me visitou, né? Que eu acredito que foi o demônio, e que Cristo, né, ali me ensinou, né, que o poder está no nome dele, de repreender demônios, né, afastar o mal, estava no nome dele e não na gente. O poder não está em nós, mas é ele, né? Então repreender em nome de Jesus, porque o poder está nele e você tem que estar consciente disso, né? E não usar o nome de Deus em vão, o nome de Cristo em vão, né? Justamente porque nessas horas é que você vai ter a prova mesmo de que o poder está no nome de Deus, né? A minha vida não foi mais a mesma depois desse dia. Eu tive, sim, as minhas experiências, né, negativas, eu pequei, né? Eu não vou dizer para vocês que eu não pequei, mas sempre o Espírito Santo falando comigo: você pecou, se arrependa. E cada vez mais que eu ia tendo essas experiências, né, do pecado, né, o pecado no pensar coisas mal, né, de desejar o mal para alguém, porque muitas das vezes na escola a gente briga, né, com alguém, a gente faz coisas erradas, né, e a gente peca, né, a gente peca no falar, a gente peca no falar da vida dos outros, fofocar, brigar, né, desejar o mal, né, muitas das vezes é inveja. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muito isso, né? Eu via as meninas da escola, né, chegando com seus pais na escola, eu tinha inveja. Eu ficava pensando assim, será que essa menina é feliz? Será que ela valoriza a mãe que ela tem? Queria eu ter a mãe dela. Eu ficava assim, sabe? Eu tinha assim, um sentimento, sabe? De repulsa quando eu via filho tratando mal a mãe. Então eu ficava, às vezes, até desejando mal, né? Praguejando. Eu ficava assim, tomara que perca sua mãe, aí você vai saber o que é bom, né? Não ter a mãe. Eu ficava praguejando, eu ficava desejando mal. Então, são coisas assim que eu me arrependo, né? Claro. E que Cristo me ensinou a ser melhor, né? A ser melhor e a entender que cada pessoa que está aqui nesse mundo, ela vai ter uma aflição diferente, né? E que em todas as aflições, Cristo vai estar conosco. Cristo vai estar conosco e a gente tem que ter a consciência de que a gente vai ter a total presença de Deus quando a gente busca Ele de todo o coração, com sinceridade. Quando falar com Deus, sempre com sinceridade, porque Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta você abrir sua boca e dizer: ah, Deus, o Senhor me perdoa, isso e aquilo, mas dentro de você tá falando só da boca para fora, né? Muitas das vezes a gente se pega nesse pensamento com raiva de alguém, né? Viver nesse mundo, a gente tem um misto de emoções, né? Quando a gente lida com pessoas, né? Com pessoas. Pessoas magoam a gente, mas isso não quer dizer que a gente tem que amá-los o tempo todo, né? Amá-los o tempo todo. A gente vai ter esse momento humano de pensar, né? De ter esses sentimentos, né? De raiva, de ira, mas que essa ira não pode durar, né? Como a Bíblia diz, não pode durar até que o sol se ponha, né? Então a gente tem que procurar o máximo possível minimizar essas contendas, né? Tentar viver como Cristo viveu, né? Então, porque o nosso modelo é Cristo, então a gente tem que buscar isso. É difícil? Não vou dizer pra você que não é fácil, não. É difícil, né? Até na lida com nossos filhos em casa, não é fácil, né? Não é fácil às vezes, você é confrontada pelo seu filho, né? Ah, você é assim, não sei o quê. E você é cristã. Porque você criar filho nesse mundo de hoje não é fácil, né? Você criar um filho adolescente nos dias de hoje não é fácil, né? De você estar direcionando ele para o caminho reto, né?
dizendo a ele, ó filho, não faça assim, ó filha, não faça assim. Não é fácil para um pai. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então é o tempo todo buscando a Deus, buscando essa intimidade com Deus para saber, Senhor, que caminho eu devo trilhar, né? E muitas das vezes a gente erra aí, né? Onde a gente não busca a Deus como deveria buscar. E muitos estão caindo, né? Muitos estão caindo. Por quê? Porque não está buscando a Deus corretamente, né? Está ali achando que só o Pai Nosso todo dia tá bom. E não é só o Pai Nosso, né? É um convite à mudança de estilo de vida, né? Do que você ouve, do que você lê, né? Porque tudo entra na nossa mente. Então, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você vai estar aí, né? Como muitos estão, né? Que retroagem, né? Se afastam de Cristo, né? Muitos retroagem mesmo, porque eles vão dizer assim: ah, não, eu tô perdendo muito, né? Ah, não, eu quero viver, eu quero ser eu, né? E muitos dizem: ah, e quando eu tô com Cristo eu não consigo ser assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que. Não, meu irmão, você não tem que ser perfeito. Você busca a perfeição, né? Você busca a perfeição porque é boa a perfeição. Você buscar a perfeição é bom, porque você tenta ser melhor do que o que você foi ontem, né? Não quer dizer que você vai ser o perfeitão, mas que você busca a sua melhoria, né? Busca ser melhor do que ontem, né? Eu mesmo tento ser melhor do que ontem, né? Eu faço a minha autoavaliação de manhã quando eu acordo, né? Como é o meu estado de espírito, como eu acordei. E se eu sentir que eu não tô bem, eu falo: Senhor, me ajuda, Pai. Hoje eu não tô bem. Eu preciso de Ti hoje mais do que ontem. Hoje eu não tô bem, hoje eu tô com esse sentimento, né? Né, que não tá me fazendo bem. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não tô conseguindo perdoar certa pessoa, né? E tem que ser sincero, né, com Deus. Porque com Deus você não tem como você falar e fingir, né? No caso, você tá se enganando, né? Porque você tem que conversar a verdade com Deus, né? Você quer buscar caminhar com Cristo, você tem que falar com sinceridade com Ele, né? Ele sabe de todas as coisas, né? E Ele quer o nosso bem, então a gente tem que pedir direcionamento a Deus, né? Então é isso, meus irmãos. No outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o meu chamado, né? E até a próxima.